O 25 de Abril foi feito para nos libertar do passado. Por isso, qualquer comemoração tem de interpelar o presente. É esse o dever da memória. Não é o salamaleque comemorativista. É situarmos aqui e agora, sabendo que há uma história que nos prometeu a modernidade contra o atraso. A alegria da memória revolucionária rejeita a prisão num presente contínuo. Não estamos condenados a viver o futuro como angustiante repetição do presente ou assustador regresso ao passado. O projeto de modernidade que nos trouxe o 25 de Abril teve a sua expressão concreta na conquista de direitos sociais que são a marca revolucionária da nossa democracia. Foi a liberdade política, a liberdade de expressão e de organização, a inversão da relação de forças entre capital e trabalho, a exigência de uma cidadania que era mais que um mero estatuto legal. Era ação coletiva, insubmissão, desobediência ao poder, direitos civis, políticos e sociais inseparáveis. E entre esses direitos temos os serviços públicos, a segurança social, o Serviço Nacional de Saúde, a democratização do ensino, a valorização da educação como fator central de desenvolvimento e de combate às injustiças. A escola tem sido um elemento central da crença no progresso. Foi assim com a generosidade dos pedagogos da Primeira República e foi assim com o 25 de Abril. Os grandes pensadores progressistas consideraram sempre a escola como um elemento transformador das sociedades. A política sobre a escola e a democratização do ensino sempre foi demarcadora porque define o modo como encaramos o saber, a emancipação intelectual, a distribuição dos meios de ler e interpretar o mundo, a autonomia de cada um e de cada uma. Também hoje é assim. A política sobre a educação é demarcadora, sobretudo porque vivemos uma crise nas escolas. O sentimento dominante em relação à escola de hoje é de incerteza. A massificação do ensino foi um processo extraordinário, mas não a democratização do ensino foi um processo extraordinário, mas ele não resolveu algumas das contradições que ainda existem. Ele não correspondeu a uma igualização das oportunidades sociais dos cidadãos. As promessas de que mais escola traria mais desenvolvimento, mais igualdade e maior mobilidade social nem sempre se confirmaram. A escola massificou-se sem se democratizar completamente. Nós avançamos muito no problema do acesso, mas não resolvemos o problema do sucesso educativo para todos. O acesso à escola por si só não consegue romper o ciclo vicioso da pobreza porque não garante a todos as mesmas condições de sucesso. A escola contribui para a reprodução social e frequentemente tem acentuado as desigualdades. A escola fabrica várias formas de exclusão. Não deixa entrar os que estão fora e esse é o problema do acesso. Põe fora os que estão dentro e aí estamos perante o drama do insucesso escolar e do abandono. Exclui incluindo. A forma escolar é em si uniformizadora e adversa à diversidade. E num certo sentido, a inclusão na escola deixou de fazer sentido porque é difícil perceber para que é que precisamos de lá estar. A cada um destes problemas, o acesso, o sucesso, a diversidade dos públicos escolares e o sentido do trabalho escolar, nós só podemos responder com uma escolha: mais e melhor democracia. O problema das escolas não é, portanto, os professores, mesmo que se queira tantas vezes transformá-los nos culpados das políticas educativas. O problema das escolas não são os jovens, mesmo que se queira construir histericamente a imagem de que os estudantes são todos perigosos delinquentes. O problema das escolas não é terem demasiada democracia na sua gestão, mesmo que se use essa distorção como argumento para subordinar as políticas educativas ao modelo das empresas. A crise da escola não é uma crise técnica relacionada com um problema de eficácia. É uma crise política ligada a um problema de legitimidade. Não há forma de resolver esta crise sem a pensar politicamente e sem a articular com os diferentes projetos de sociedade que conflituam no nosso país. Os discursos conservadores sobre a educação ganham hoje espaço público e são cada vez mais agressivos. Conjugam a saudade de uma escola de elites, da homogeneidade perdida, do tempo em que os alunos vinham todos das mesmas famílias e das mesmas culturas, com a ideia de que o insucesso e a exclusão são uma inevitabilidade numa escola exigente. Algumas crianças estariam destinadas a um sucesso parcial e essa desigualdade é que permitiria a seleção social dos melhores. Este darwinismo social não serve à democracia porque considera que o próprio processo de democratização da escola só pode levar a dificuldades e até à impossibilidade no cumprimento da sua missão.
A resposta democrática, pelo contrário, valoriza a diversificação dos públicos escolares, a interculturalidade, a heterogeneidade, os diferentes comportamentos, linguagens, classes e nacionalidades que habitam a escola portuguesa. A resposta democrática rejeita as formas de hierarquia e discriminação dentro da escola. A escola que existe é responsável não apenas pela reprodução das desigualdades, mas pela produção de uma exclusão que resulta da própria organização escolar. A educação inclusiva tem de romper com os valores da escola tradicional, do aluno padrão, da aprendizagem como transmissão, da escola como estrutura de reprodução. A escola não pode ser um lugar de desigualdade e sofrimento. A democracia precisa de restituir a professores e a alunos as condições mínimas para a sua felicidade. Essa felicidade é um enorme desafio. Trata-se de superar a forma escolar, de reinventar a escola e o trabalho que lá é feito. Foi sempre assim com todos os movimentos políticos e pedagógicos que se empenharam no projeto da escola democrática. Todos perceberam que o seu potencial era a escola ser já em si um espaço de vivência democrática. Era a sociedade dos condiscípulos do António Sérgio, o espaço de cooperação e da partilha, esse microcosmos social gerido pelos que lá estão, praticando a cidadania. A limitação da vida e da democracia nas escolas, na sua gestão, na sua organização, é sempre um empobrecimento da escola pública. Se pedirmos a professores e a alunos para se demitirem de participarem na gestão das escolas, não nos admiremos que se demitam também de participar na gestão do país. A cidadania não se estuda para um teste, aprende-se exercendo-a na escola desde logo. Elegendo os órgãos, fazendo o debate democrático, vivendo com o conflito. A ideia de que a democracia, enquanto forma de vivência para as escolas, é ineficaz ou morosa, logo precisa de ser substituída pelo autoritarismo imposto do exterior ou pelo gerencialismo importado do mercado, é uma ideia perigosa não apenas para as escolas, mas para o país.